Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Isso é a igreja. Quando o nome dele é exaltado, quando o nome do Senhor é exaltado, não tem como o lugar não ser impactado. Ele está aqui. É assim que eu quero minha igreja, diz o Senhor. Unida, unida, unida. Começa a receber força. Força. Força e graça. Força e graça. Força e graça. Força e graça. Não vai sucumbir. Não vai sucumbir. Você não vai parar. Não vai desistir. Estás recebendo uma porção nova agora. Nesse momento agora. Quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Ele te diz nessa noite: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Receba graça. Graça. Pai, nós oramos agora pela vida de Wallace, que está naquele hospital agora internado, Senhor. Pai, que a nossa oração, nós sabemos que não há distância no reino do Espírito. Pai, o teu poder indo lá agora, revestindo o Wallace, do alto da cabeça à planta do pé, curado e sarado agora. Em nome de Jesus, o poder da igreja unida aqui agora, dando uma ordem no reino do Espírito. Enfermidade, solte o Wallace agora, em nome de Jesus. Ainda receberemos notícia hoje, em que essa oração chegou e foi respondida. Porque a igreja é o poder de Deus aqui na terra. Nós somos os representantes legais de Deus aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Amém. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Que haja luz. Amém. E houve luz. Glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz. Amém. Aleluia. Fazer como nosso pastor diz. Diga: é hoje. Você crê mesmo que é hoje? Certeza? Que lindo, lotada a igreja, glória a Deus. Estou nem vendo. Dá um tchauzinho para mim, o pessoal de trás aí. Amém? Estão escutando? Estão escutando bem? Amém? Tranquilo aí atrás? Glória a Deus. Não sei como é que a gente vai fazer isso aqui hoje não, mas Deus sabe. Se Ele te trouxe, Ele sabe como é que vai ser. Amém? Jesus Cristo. Glória a Deus, o ônibus está cheio. Oh, glória. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua expectativa determina como vai ser o culto. Eu vou repetir. A tua expectativa
ela vai determinar como vai ser o culto. Entenda, como vai ser o culto para você. Quantos estão entendendo? Se você chega com expectativa nenhuma, você vai sair sem nada. Não, mas não pode, pode. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus crendo que Ele existe, ele se torna o quê? Galardoador, presenteador. Então não é só se aproximar, não é só chegar, é como você está chegando. E eu sinto que Deus está dando um tempinho para você localizar seu coração. Ou seja, aumentar o teu nível de expectativa nele. A palavra que Deus me deu para hoje, para a igreja aqui é ativação. Alguma coisa aqui vai ser ativada. Para quem crê. Você sabia que outros não vai ser ativado? Porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Muitas pessoas falam no meio cristão, né? Eu vejo muitas pregações, virou uma chave, já viu esse termo, virar chave? Virou uma chave, virou uma chave. E quando a gente faz uma conotação do que é virar uma chave, quando você vai ligar um carro e você vira uma chave, você está ativando algo. Então, virar uma chave quer dizer o quê? Ativar. Vou te dizer uma coisa, o motor você já tem. Às vezes está faltando encostar o fio certo no outro. Você sabe quando você vira a chave lá, você está aí na ignição, você está o quê? Você está ativando a parte elétrica do carro, para que ele pegue. Por isso quando o ladrão vai roubar, ele bota o quê? Faz uma ligação direta. Às vezes está faltando você fazer a ligação certa, viu? O Espírito Santo, quando se junta com o Espírito do homem, ligação, ativação, chave, gira. Mas infelizmente, quando o seu espírito está em conexão com o espírito errado, também existe uma ativação. A pergunta é, que tipo de ativação você está fazendo? Ou que tipo de ativação você quer hoje? Aqui você vai ter a ativação certa. Por quê? Porque você está debaixo da influência certa, o espírito certo. Amém? E a palavra ativar, no dicionário da língua portuguesa, quer dizer apressar, acelerar, intensificar. Vou repetir. Ativar é apressar. Ah, Deus não tem pressa não. Concordo. Mas com o que Ele já determinou para você, Ele tem. Porque muitas coisas já foram liberadas e a gente não pegou. Vou repetir. Muitas coisas já foram liberadas lá atrás e você não pegou. Então essa Deus tem pressa sim que você pegue. Porque já passou. Mas Deus é um Deus de segunda chance. Não. Deus é um Deus de segunda chance. Novo de novo. Novo de novo. A chance que passou, ela vem, mas vem melhorada. Mas não perca de novo, não. Eita, Jesus. Apressar, acelerar e intensificar. Quanto sabe que Deus não chega atrasado? Nem adiantado. É na hora certa. Mas quanto sabe que a gente às vezes atrasa? Ou adianta? Mas quando eu falo em ativação, quando o Espírito Santo está falando em ativação, ele está falando o quê? Ativar no tempo certo. Então tem coisas que é hoje que tem que ser ativado na tua vida. Ou para receber o que é novo, ou para receber o que passou e você não pegou. Infelizmente, tem pessoas que ainda vão sair sem receber. Não estou profetizando não. Pelo amor de Deus. É fato. Porque a fé
vai ativar algo dentro de você aí, que não tem nada a ver comigo. Amém? Eu estou apenas liberando a palavra que por si só, ela já tem o quê? Poder de ativação. Apenas deixa a sua ignição disponível. É possível fechar a ignição? É, quando você endurece o coração. Se você endurecer o coração, Deus não tem como colocar a chave, muito menos girar ela. Deixa eu te dizer mais. A velocidade, quem dá é Ele. Mas a liberdade da velocidade, quem dá somos nós. Ah, eu quero correr a carreira, você tem dado liberdade para Deus colocar a marcha? A nova marcha? Ou está na marcha antiga? Ou pior ainda, ou está no ponto morto? Porque tem pessoas que estão no carro, na caminhada cristã, mas está no ponto morto. Ou seja, marcha nenhuma. E Deus quer nessa noite te colocar em movimento. Se você quiser. Como estão entendendo? Se você quiser. Aleluia. Sinônimos de ativar: estimular, provocar, impulsionar, despertar e aumentar. Às vezes você tem, mas não está despertado ainda. Homem nenhum pode despertar isso. Mas o Espírito Santo, quando vem, desperta. As coisas do Espírito só se ativam pelo Espírito. Existe ativação que pessoas não vão conseguir fazer com você. Palavras não vão conseguir, cursos não vão conseguir, livros não vão conseguir. Tudo isso é lícito e é bom, quando estão entendendo. Mas eu estou falando que tem ativações que é dentro, que só o Espírito Santo, quando encontra o fio certo, ó. Meu Deus do céu. O Senhor me falou, o que ativa o receber é o dar. Eu sei que nós já escutamos muito isso. Quem dá, recebe. Não é assim? Mas bem-aventurado é dado o quê? Receber. Por quê? Porque quando você dá, você está ativando o receber. É um ciclo. Quando eu dou, eu estou recebendo. Então a melhor forma de você receber de Deus é dando. Parece que não tem muito sentido para o que a gente vive lá fora. Porque o mundo diz o quê? Retenha para poder ter, não é assim? Para não ficar com falta. O reino de Deus é dê que nunca vai faltar. Parece que não tem muito sentido, mas quem diz que as coisas de Deus têm sentido? É loucura. É loucura. Lá fora. Mas para quem crê, é o poder de Deus. E aí você fica com o quê? Você fica com o quê? Ele diz que a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Deus faz o que não é ser. Para confundir as que são. Meu Deus do céu, dá um nó. Os improváveis. Meu Deus, tem tanto improvável aqui. Pessoas olham para você ou pensam, aí? Vai sair alguma coisa boa daí? E Deus dizendo, é daí mesmo que vai sair. Saulo perseguia cristãos. E aí, um rapaz foi chamado para orar por eles. Aquele que persegue, foi que Deus disse, vá, porque ele para mim é instrumento precioso. Olha quanto instrumento precioso do Senhor aqui. Ah, mas eu não quero não, é esse mesmo que Deus gosta. Tem uma raiva de igreja, Deus diz, vem, deixa
Deixa eu te mostrar. Vou matar, vem assistir um culto. Dá uma chance. Agora, triste daquele que pensar que é na força humana. Você não está aqui hoje à noite para escutar uma palestra. Sinto informar que você não vai escutar uma palestra. Não é autoajuda. Você já deve ter escutado isso. Isso aqui é a ajuda do alto. É diferente. Não é autoajuda. Amém? É Deus falando com você. De forma individual. Um microfone só. Várias caixas, porém alcançando cada um de uma forma diferente. De que forma? Da forma que você entende. Porque Deus fala com cada um aqui de uma forma individualizada. Amém? Aleluia. Por favor, abre comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 2. O texto vai ser breve. Vou falar com o pastor Silvio, né? Para animar. Vai ser breve, não vou demorar muito. Mas eu quero caminhar em cima desse texto aqui. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Não existe fé. Presta atenção, não existe fé sem alicerce. Vou repetir, não existe fé sem alicerce, sem fundamento. A fé, ela exige um fundamento. Tanto é que a palavra fé do grego, pistes, quer dizer substância. A minha fé tem que estar apoiada em alguma coisa, quando estão entendendo? Eu não estou dizendo que são em homens, entenda. Não estou dizendo que é em dinheiro, não estou dizendo que é em emprego, mas o alicerce da fé está aqui, ó. Palavra de Deus. Por isso que Jesus lá em Mateus ele diz o quê? Que o homem que edifica sua casa sobre o quê? A rocha. Preste atenção, você está edificando sua vida sobre alguma coisa, pode ter certeza disso. No seu dia a dia, você está edificando a sua vida sobre algum fundamento. Então, você tem que ver que fundamento é esse. Lembra de Pedro? Jesus, deixa eu ir ter contigo. Sobre o mar. O mar é fundamento? O mar é fundamento? Não. Uma pessoa sobre as águas não afunda ou não? Naturalmente. Afunda. Então, o fundamento da fé de Pedro não era o mar. Porque se fosse o mar, todo mundo andava sobre o mar. O fundamento da fé de Pedro foi Jesus dizer, venha. O pastor pregou aqui sobre fé, tolice e presunção. Se Pedro fosse andar nas águas sem Jesus dizer venha, era tolice ou presunção, não era fé. Ele ia afundar. E quantas vezes nós estamos tomando decisões sem fundamento? Sem uma palavra que motive aquilo. Sem uma ativação. O que ativou Pedro foi Jesus dizer, venha. Porque se Jesus tivesse falado, não venha não. E ele fosse, ia dar errado. Ah, mas deu errado. Será que deu mesmo? Ele caminhou ou não? Alguns passos. Caminhou. E a Bíblia diz que ele só afundou quando ele atentou para o que estava ao redor. Mas enquanto ele teve os olhos no fundamento que era Jesus, ele caminhou. O que é que eu posso trazer para os nossos dias de hoje? Enquanto você estiver caminhando e o seu fundamento for Jesus, você vai caminhar. Mesmo que seja sobre o mar. Mesmo que seja algo improvável. Mas Deus coloca o improvável virar provável. Ele cria o que não existe, só para você andar sobre ele. Amém? 1 Coríntios 2:1. Eu vou ler aqui se tiver aí, nova tradução da linguagem de hoje, por favor, NTLH. 1 Coríntios 2:1 diz assim, meus irmãos, está falando com a igreja, amém? Quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque, quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês,
eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Dá uma paradinha aí. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quantos creem nisso? A situação está complicada, não está? Tudo isso estava escrito, sim ou não? Está escrito. Quando você lê o livro de Apocalipse, foi escrito hoje. Porque tudo está acontecendo, está escrito. E amanhã, do mesmo jeito. O livro mais atual que existe é a Bíblia. E sempre será. Nunca vai desatualizar. Mas o que é que acontece? Aqui ele está dizendo que a mensagem de Paulo, quando ele esteve nessa igreja em Corinto, não foi de sabedoria humana. Porque eu vou dizer uma coisa, homem não convence homem. Se você está na igreja por convencimento humano, vai sair logo. Ou nunca entrou. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós pregamos, nós damos o testemunho, mas quem convence não somos nós. Eu não posso usar de estratégias humanas, entenda, para convencer alguém. Quantos estão entendendo? Nós trazemos para perto do Senhor, mas o convencimento de que você precisa estar perto dele é o Espírito Santo que dá. É a consciência de que eu preciso. Então Paulo diz, não foi sabedoria humana, mas foi poder do Espírito de Deus. As pessoas estão cansadas de discurso. Na época de Jesus, aquelas multidões não iam atrás de Jesus só pelas palavras, entenda. Entenda o só que eu estou dizendo. Mas as pessoas viam o quê? Demonstração, milagres, poder. Ou seja, era o evangelho na prática. Porque Jesus sabia que tinham pessoas que iam crer pela pregação da palavra, mas iam ter pessoas que iam só crer vendo a demonstração do poder. Será que essas pessoas que Paulo está falando aqui, a igreja de Corinto, eles só creram na palavra por conta da pregação de Paulo? Não, ele disse, eu não preguei por mim mesmo. Não foi a minha sabedoria. Vocês sabem que Paulo era um cara super culto, letrado, sabia tudo das escrituras. Mas ele disse, para mim, eu fui somente com o quê? Cristo crucificado. Não foi com teologias mirabolantes. Cristo crucificado. Morte, ressurreição. Vida, vida eterna. E o Espírito Santo, convencendo. É a demonstração de poder. Amém? Versículo 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana. Está vendo que a fé tem que ter uma base? Tem pessoas que a fé, entre aspas, dela está baseada em quê? Na sabedoria humana. Eu quero entender para poder viver. Tem coisas que você não vai entender nunca sobre fé. Como é que se explica um milagre? Se explica? Não. Tem médico por aí endoidando para explicar milagre, não explica. Porque foi isso, porque mudou ali. Porque... Não tem explicação. Então tem coisas que vai ser revelado, tem coisas que não vão ser revelado. Para que você creia e não vire um Tomé. Só creio se eu colocar o dedo nas feridas de Jesus. Jesus, então venha, aqui ó. Mas Jesus depois repreendeu, eles são mais bem-aventurados, são os que creram sem ver. Aqui ó. Creram sem ver. Aleluia. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória.
Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu a sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Aí você fica, que negócio escondido é esse? Segredo, escondido, revelação. O que é que Deus não tinha revelado? Porque até aqui ele está dizendo o quê? Que foi escondido. Se a sabedoria desse mundo conhecesse esse segredo, ele diz, não teriam crucificado o Rei da Glória. Mas olha o que diz o versículo 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu. Algumas versões dizem, o que olho não viu. O que ouvido não ouviu. E nem penetrou no coração humano. São estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Na versão que eu estou lendo aqui, diz assim, porém diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei se vocês entendem, mas assim, nesse versículo 9, não tem revelação nenhuma. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém pensou, e continua sem saber. Está preparado, mas o quê? O contexto aqui, meus amados, desde o versículo 1, ele está falando de quê? De sabedoria. Não sabedoria o quê? Humana. Mas a sabedoria de quem? De Deus. Que seria revelada em tempo oportuno. E já foi. Porque veja o versículo 10. A revelação está no 10, não está no 9. O 9 ele só diz o quê? Que ninguém ouviu, ninguém viu, coração nenhum sentiu, porque era impossível saber disso. Daqui a pouco a gente vai dizer o quê. Mas olha o que o versículo 10 diz. Sim, interessante que ele diz, ó, como diz as Escrituras. Sabe onde é que está escrito isso? Coloca lá, por favor, Isaías 64:4. Na Almeida Revista Atualizada, por favor. Na Ara. Olha o que foi que Paulo estava falando. Foi isso aqui. Porque desde a antiguidade, Isaías 64:4, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vocês viram que Paulo diz, assim como diz as Escrituras? No versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2, ele diz, assim como diz as Escrituras. Está aí, ó, antiga aliança. Por isso que a antiga aliança, ela é uma sombra do que viria depois. Por isso que Jesus, os apóstolos, os escritores da Bíblia e do Novo Testamento, eles citam as antigas Escrituras. Assim como está escrito. Então, voltando por favor para 1 Coríntios capítulo 2, por gentileza, versículo 10, diz assim, mas foi a nós que Deus, por intermédio de quem? Por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Quantos creem aqui? Uma revelação muito grande, né? Um segredo que é revelado, deixa de ser o quê? Segredo. Então, era algo, entenda, a palavra mistério na Bíblia, ela é muito mal interpretada. Você já viu pessoas dizer assim, é mistério, Jeová é mistério. Chega para você, aí diz, vou te dizer algo, aí fica, e você esperando, né? Termina assim, e aí, é mistério. Não consolou, não edificou, nem exortou. Fez nada. Deu gatilho para quem é ansioso. Piorou a situação daquela pessoa. Se for ansioso, piora. Porque Deus falou e eu não soube o que foi. Eu não captei o que foi. Mistério na Bíblia é o que era oculto no Antigo Testamento, mas foi revelado no Novo. Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo morando dentro do homem. Quem é que acredita nisso? Por isso que não era dito.
Se chegasse para alguém da antiga aliança, ó, Deus vai sair da arca e vai morar dentro de você. Esse era o segredo, mas ele nos revelou pelo Espírito. Ou seja, Deus agora habitando em mim e você. Essa introdução toda que eu estou fazendo é para falar, sabe de quê? Do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus morando em você. Olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, ninguém nunca pensou nisso, o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Mas agora foi o quê? Revelado pelo Espírito. Está aí dentro. E o que fazer com isso? O que fazer com esse privilégio? Que ninguém nunca pensou que poderia acontecer, mas Deus já tinha programado, desde a fundação do mundo, que ele sairia de uma arca, de uma habitação física feita por mãos humanas, e entraria na onde? Em mim e você. Agora você é a arca. Você é o templo e a morada. Ei, não é a visitação. O Espírito Santo não está te visitando, ele está morando. Ah, meu Deus do céu. Sabe o que quer dizer isso? Eterno. É até a consumação dos séculos. Jesus disse, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, não. Porque eu vou mandar um da mesma espécie. 100% idêntico. E ele não estará apenas com vocês, ele estará em vocês. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. E o interessante é que naquela hora os discípulos não entenderam. Ele queria saber de outro não, ele queria era o mestre deles. Se nós estivéssemos ali, a gente também ia dizer, não vá não, Jesus, não, eu vou mandar outro, não, quero outro, não, quero o Senhor. Mas Jesus disse o quê? Se eu não for, o Consolador não virá. Eles não entenderam que Jesus só podia estar em um lugar por vez, concorda ou não? Aqui na terra, porque Jesus estava num corpo. Mas quando Jesus fosse, e o Espírito viesse, e agora? Satanás pegou em bomba. Olha para aí agora, Aonde tiver um crente cheio do Espírito Santo no mundo, a obra está sendo feita. E ele diz, eu preciso ir, porque se eu não for, o Paracletos não virá, o teu advogado, o teu conselheiro, aquele que vai enxugar tuas lágrimas. Você tem consciência disso? Que tem um advogado 24 horas no céu, à destra de Deus, intercedendo por você, que é Jesus Cristo. Mas tem um conselheiro também, 24 horas dentro de você. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Mas, versículo 10, foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina o quê? Tudo, sonda, prescruta, como você queira a palavra, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Tem gente que diz assim, eu queria tanto saber o que é que Deus tem para mim. Olha aqui a resposta. Quem vai te dizer é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você, amém? Quem tem o Espírito Santo aqui habitando? A Bíblia está dizendo que ele vai e pega o que está no coração de Deus, sonda, prescruta e traz para você. Então o que é que falta? É a revelação? É o Espírito Santo? Não. O que falta é a comunhão. Porque eu nunca vou saber se eu não converso com ele. Se eu não gasto tempo com ele. Se eu não considero o Espírito Santo, como é que eu vou saber o que Deus pensa?
E você fica, Deus, fala, isso eu estou falando. O Espírito Santo está aí dentro. O próprio Deus habitando em você. Para te instruir. Quais são os planos que Deus tem? Quantos creem aqui que os planos de Deus são melhores do que o nosso? Pelo amor de Deus. E se você não crê, essa palavra não vai surtir efeito nenhum. Se você achar que seu plano, tem gente que pensa que o seu plano é melhor do que o de Deus, né? Que Deus está atrapalhando, mas não está. Grande revelação, né? Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Você crê assim, não? Então, se a gente puder saber quais são os planos dele, que bom. Por que é que a gente erra tanto? Todo mundo aqui, num nível maior ou menor, está pagando hoje escolhas erradas que fez lá atrás. Que não pagaria o preço se tivesse consultado o Espírito Santo. Mas, muitas vezes, negligenciamos a pessoa do Espírito Santo e vamos atrás de conselhos. Nada errado, amém, meus amados, em pedir conselho, mas veja que o Espírito tem que testificar com conselho. Então, peça conselho a pessoas que têm o Espírito Santo também. Porque é o mesmo Espírito que habita em você. Porque se não for do Espírito, vai logo dizer, nada a ver, corta. Mas se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, como é que eu vou ouvir o que Deus tem para mim? Aí eu começo a dar cabeçada em todo canto, tentando fazer do meu jeito e tendo dano. E lembre-se, o dano que a gente tem nunca é só para a gente. As pessoas que estão ao seu lado, sua família, também pagam preço por erros nossos. E Deus está dizendo hoje, ei, evita errar. Tem um conselheiro dentro de você. 24 horas. Ficou calmo aqui, não foi agora? Versículo 12. Sim, versículo 11 ainda. Quanto ao ser humano, somente o... Desculpem, mas foi o que... Versículo 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Vê que interessante. O Espírito Santo conhece tudo a respeito de quem? De Deus. O nosso Espírito conhece tudo acerca de nós. Então, quando o Espírito Santo está aqui, ó, o fiozinho certo com o fiozinho certo, ó, o que é de Deus para mim. O diálogo é certinho, ó. Por isso que Deus inventou, criou uma forma de eu não atrapalhar a ligação na oração. Porque quando eu faço o recantalarrababaçô, dedeiro, eu estou ligando o fio sem interferir. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem ora em outras línguas, ora de fato, meu espírito ora bem. Por quê? Fiozinho certo, ó. Aqui não entende, porque aqui é outro fio. Por isso que eu tenho que renovar esse fio todo dia. Mas quando eu oro em outras línguas, eu não estou entendendo, mas o fio está certinho, ó, recebendo da fonte certa. Quantos estão entendendo? Aleluia. Versículo 12. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Nunca você vai entender a bondade de Deus aqui, ó, com a nossa sabedoria humana. Eu só entendo as coisas de Deus, que é Espírito pelo Espírito. Por isso que nós somos o quê? Espírito. Se nós não fôssemos Espírito, nós nunca poderíamos nos relacionar com Deus. Como estou entendendo? Porque Deus é Espírito. Se nós não fôssemos Espírito, como é que ia ter essa ligação? O fio não ia bater. Amém? O problema é que às vezes a gente pega o fio e junta com outros fios errados. Aí dá curto. Eita. Dificilmente seu fio
vai estar sem estar ligado a nenhum. Seu fio está ligado a algum fio, pode ter certeza. Por isso que as pessoas procuram tanto misticismo. Veja como o ser humano é místico. Ele quer cartas, ele quer tarô, ele quer pegar o fiozinho dele e conectar em algum fio. Por quê? Porque espiritualmente o nosso fio tem que estar conectado, entenda. Mas quando Jesus veio para essa terra, meus amados, ele veio pegar o teu fio, que estava ligado errado, e colocar na ligação certa. Dizer, é aqui, ó, é aqui, que Adão desligou, mas eu vim ligar de novo. Ai, Jesus Cristo, é muito bom, Pai. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas por sabedoria humana. Não se aprende a pregar. Deixa eu melhorar o que eu disse. Existem técnicas que devem ser usadas, que melhoram, mas a mensagem, não. A inspiração. Então não se preocupe quando Deus te levar diante de alguém, porque o próprio Jesus disse aos discípulos: levarei vocês diante de reis e governadores, mas não se preocupe com o que tem de falar, porque naquele momento o meu espírito, ó o fio, você tem pedido para Deus abrir oportunidades, pessoas vão chegar até você, esperando receber de você algo da parte de Deus. Então conecte o fio certo, para quando alguém chegar perto de você, você libere o que está vindo da fonte correta. Eu já falei aqui, repito, Deus nunca vai te dar algo só para você. Sempre Ele vai te dar sobrando. Porque o que sobrar não é seu. É para abençoar alguém. Até palavras. Pessoas estão recebendo palavras aqui. Essas palavras que estão recebendo aqui hoje, que nós estamos recebendo aqui, não é só para a gente. É para eu receber e passar também. Eu quero pegar o fio que um dia estava errado e Deus conectou certo. Eu quero também ser usado para ser o eletricista de Deus e pegar fios que estão errados e bolar no lugar certo. Porque se a gente não estiver aqui para isso, nós estamos fazendo nada. O Evangelho é isso. É trazer as pessoas para perto de Deus. Se eu não estiver fazendo isso, perca de tempo aqui hoje. Se eu não estiver sendo usado por Deus hoje aqui para te trazer, independente do nível que você esteja, mas trazer você mais para perto de Deus, não estou fazendo nada aqui. Como estão entendendo? Então você está aqui na terra, como igreja, com esse intuito, colocar o fio certo das pessoas. Mas às vezes, como é que a gente vai colocar se o da gente está errado? Você sabe, se alguém estiver levando um choque para ganhar alguém, ela vai levar também, né? Então, da mesma forma que você pode conectar uma fonte correta, você pode conectar uma fonte errada em alguém. Então, cuidado com quem bota a mão na sua cabeça. Que tipo de fiação está sendo levada? O Espírito Santo vai te dizer. Por isso que mantenha seu fio conectado, certo? Porque se vier uma fiação errada, ele acusa na hora. Aí o disjuntor, desliga. Não deixa passar. O disjuntor desliga na hora. E enquanto não vier certo, ele não liga. O problema é que quem não tem comunhão com Deus não tem disjuntor. Fica ligado lá direto. Passa, o que vier, passa. E tome curto-circuito, tome curto-circuito, tome curto-circuito, tome curto-circuito e não aprende. Com fio. Eu vou ligar aonde? Tem... O Espírito Santo acorda.
Pega o meu fio aqui, liga. Conecta o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Leitura da palavra, oração, assistir culto. Nesse momento aqui, nessa atmosfera de adoração, de louvor, de temor à palavra, o fio indo certinho, ó. Eu saí tão bem da igreja, eu saio melhor. O problema não é aqui não, é lá fora. Porque o que vai ter de gente querendo puxar esse fio lá fora para tu conectar errado. Mas Deus levanta pessoas. Vou repetir, Deus levanta pessoas para te ajudar a permanecer com o fio certo, ligado. Versículo 13, portanto, quando falamos, não usamos palavras ensinadas pelo Espírito. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Outras versões dizem, coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Versículo 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Versículo 16. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Algumas versões dizem, nós temos a mente de Cristo. Eu não sei se você entendeu, mas a gente não pode pegar um versículo, meus amados, e isolar ele do contexto. Quando vocês estão entendendo? O contexto, por isso que eu fiz questão de começar, ficou longo, eu sei, mas eu fiz questão de começar lá do 1, para mostrar o contexto do texto. Ele está falando do Espírito Santo. Então ele está dizendo, se eu tiver a conexão certa, eu vou pensar certo. Ao me converter, eu tenho a mente de Cristo. Presta atenção, a fiação está certa. Agora, para pensar como Cristo, eu tenho que fazer minha parte. Comunhão, adoração, louvor, meditação na palavra. Quando estão entendendo? Aí eu vou começar a pensar como Cristo. Quando estão entendendo? Então tem uma parte que é minha. Por isso que ele diz aqui, ó. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ou seja, quem é que vai trazer a instrução? Sabe o que é que ele está citando aqui? Sabe o que é que ele está citando aqui? Ele está citando Isaías 40. Coloca lá, por favor. Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, 12. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Amém? Isaías 40, 12 diz assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Sabe, Deus mede o céu com os dedos assim. Aqui a terra. A água aqui, na concha da mão. Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Está vendo? Paulo estava citando isso. Quem foi seu conselheiro? Qual é o ser humano que pode aconselhar Deus? Qual é o contexto aí? O Espírito Santo sonda o quê? As profundezas de Deus e traz para mim e para você. Quantos estão entendendo? E ele diz: quem lhe dá lições? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender as coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Se ninguém pode aconselhar Deus, então o conselho mais certo que eu posso ter é o do Espírito. Porque quem é que conhece a mente do Senhor? O Espírito.
Então Paulo está dizendo, esse mesmo Espírito está dentro de você agora. Então é mais seguro escutar Ele. Porque tem pessoas, meus amados, que se colocam numa posição de que é o dono da verdade. Como se elas mesmo, que Deus fosse aconselhado por elas. Pessoas querem dar conselho a Deus. Deus, assim, sem querer atrapalhar, mas assim, com todo respeito, não seria melhor? Sabe que às vezes a gente ora assim? Não era melhor o Senhor fazer logo, não? Ou não era melhor através desse lado, não? Através de fulano. O Senhor, não podia ser agora, não. Que tal o Senhor me promover agora? Não podia ser agora, não. Sabe o que é isso? Querendo ser conselheiro de Deus. Aí o texto diz, ele pega as águas com a concha da mão. Vai ouvir conselho? Eita, Jesus. Grupo de louvor, por favor. Eu quero encerrar dizendo uma coisa a você que você já sabe, mas eu quero ler com você Romanos 8:8, por gentileza. O Espírito Santo, meus amados, não é uma coisa, não é um fantasma, não é sexto sentido. Estou sentindo uma coisa, você não está sentindo uma coisa. Tem uma coisa me dizendo, repreenda. Repreenda, que se for coisa, repreenda. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele ouve, ele fala. Romanos 8:8 diz assim, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, na verdade, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em vós. Pois, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filho de Deus. Então você que é filho de Deus, você não deve ser guiado por homens. Está na porta de profeta pedindo palavra. Ligando para a rádio, me dá um versículo. Você é guiado aqui, Sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Cada dia mais comunhão. Criar pessoas, criar filhos que tenham mais dependência dEle. Não dependência de pessoas ou de coisas, mas depender dEle. Se a gente fosse tão rápido para querer depender de Deus como a gente quer depender de pessoas, seria diferente nossa vida. Porque muita gente atrás de depender. Eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que cuide de mim. E Deus dizendo, eu estou aqui. Você não precisa mendigar, porque a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Existe uma humilhação que ela é bíblica, sabia? Existe sim. A humilhação bíblica não é dizer eu não valo nada, tenha pena de mim, não. A humilhação bíblica é humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que em tempo oportuno Ele vos exaltará. Sabe o que é humilhar? Depender completamente dEle, debaixo da potente mão, que Ele não vai te passar em rosto. Quando pessoas fazem algo por a gente, às vezes elas passam em rosto, mas o Senhor não faz isso.
Até sabedoria eles peçam que eu não passe em rosto. Então essa é a humilhação certa. Você não nasceu para estar sendo exposto por ninguém, se humilhando e pessoas passando na cara o que fizeram por você. Você tem um pai. Vou repetir, você tem um pai que está te dizendo nesta noite: dependa de mim, dependa de mim. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar, como vocês estão entendendo? Nem deixar os familiares, nada disso eu estou dizendo aqui. Estou falando de dependência. Quem é a sua fonte? Quem é o teu alicerce? Em quem você tem colocado suas expectativas? Quando você sair pelas portas daqui a pouco, o Espírito Santo não vai sair de você não. E por que muitas vezes nós temos essa percepção? Que o Espírito Santo só está em nós dentro da igreja. Aqui é o lugar da gente se fortalecer. Quantos estão entendendo? Um fortalecer o outro. Se encha para encher outros. Mas quando você passar dali, que muitas vezes os problemas vão continuar lá fora, na segunda-feira, na terça, mas saiba, tenha consciência que você não está só. O próprio Deus habita em você. Sabe o que é guiar? A palavra guiado aí é ago, AGO, do grego. Conduzir segurando com as mãos. Meu Deus do céu. Conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final, acompanhar de um lugar para outro. Tem gente que pensa que o Espírito Santo faz assim, ó, vem, eu estou te guiando. O ago não quer dizer isso não, a palavra ago quer dizer, sabe o quê? Vamos. Indo com. Ou seja, todo problema, toda aflição, toda tempestade que você tiver no caminho, Ele está com você. Ele não está aqui dizendo, vem e te vira, não. É indo com. É conduzindo no caminho. Você tem essa consciência? Ele está pegado na sua mão. Versículo 26, ainda em Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe por que todas as coisas cooperam para o teu bem? Porque o que Deus quer para você e para mim são pensamentos de paz. Então o que Ele vai comunicar com o teu espírito são coisas para dar certo. Tem pessoas que pensam que Deus vive escondendo coisas dela, brincando com ela. Meus amados, se tiver algo escondido, não é de você, é para você. Você não entendeu não, vou repetir. Se tiver algo escondido, não é de você, é para você. Deus escondeu, isso ninguém vai tocar aqui não. Porque é dele, porque é dela. Você pode ficar de pé? Ele é uma pessoa. Efésios 4:30 diz que não entristeçais o Espírito de Deus. Ele se entristece. Diz que tinham pessoas orando na igreja de Antioquia e o Espírito disse: separai-vos, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Então ele fala, ele escuta, ele fala, ele se entristece, ele tem vontade. Reconheça o Espírito Santo como uma pessoa dentro de você. Quanto tempo do seu dia você tem tirado para conversar com Ele?
Eu vi uma pessoa dizer uma vez, eu achei interessante aquilo, que ela bota uma cadeira, uma na frente da outra, e ela senta, e diz: Espírito Santo, senta aqui na minha frente. Tranca a porta e começa a conversar ali. Para o mundo isso é loucura. Mas para quem crê, isso é fé. E quando as coisas apertarem, vão procurar você. Porque nós, como igreja, temos a resposta. O problema é que muitas vezes estamos procurando resposta para nós mesmos. Mas quando começarmos a buscar a resposta para o outro, para atender, para ajudar os outros, as respostas para a nossa vida chegarão muito mais rápido. Eu vou repetir o que eu disse no início da ministração. O que ativa o receber é o dar. E você não dá só dinheiro, você não dá só coisas materiais, você dá amor, você dá misericórdia, você dá os seus ouvidos para alguém falar, você dá um abraço. Tem pessoas que só precisam de um abraço. E tudo isso nós podemos semear. Antes do louvor tocar, eu queria liberar uma palavra profética. Muito forte isso aqui. O Senhor te diz nessa noite: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo uma coisa nova hoje. Você pode estar pensando: meu Deus, não estou vendo nada. Ele não precisa dizer, ele não precisa botar cartaz do que ele está fazendo, mas ele está te dizendo pelo Espírito, e você pega pelo Espírito isso. Tem uma nova página que foi virada. Está lá tá na primeira linha do caderno de novo, começando. Coisas que deram errado lá atrás, vai dar certo agora. Porque a sua fiação está ligada certa agora. Pedro diz: eu pesquei a noite toda. E não pesquei errado não. Usei as técnicas certas que eu aprendi. Fui no lugar que sempre teve peixe. Usei o mesmo barco. Usei as redes. Mas não peguei nada. Mas sob a tua palavra, ele disse. Ou seja, ele disse: agora eu tenho um alicerce. Deus está te dando um alicerce hoje aqui nesse culto. Sob a tua palavra, ele diz: lançarei as minhas redes. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei que redes você tem que lançar a partir de hoje. Mas você sabe. Você tem que dar um passo. Você tem que ter uma ação correspondente. Chega de ficar no ponto morto. Ah, mas eu queria estar na quinta marcha. Passa a primeira. Primeiro passa a primeira. Comece. Será que Pedro estava com aquela fé toda de lançar a rede de novo? Não acredite em mim não. Acredite na palavra que está sendo lançada. Chega um momento na Bíblia que Deus diz: faça prova de mim. Ninguém coloca Deus contra a parede, quando estão entendendo? Mas a palavra que ele lança, a Bíblia diz que jamais, veja, não é em alguns casos não, jamais volta para ele vazia. Então tudo que tem promessa sobre a tua vida não vai voltar para ele antes que se cumpra. Então tá aqui assim, ó, tá aqui, ó. Você pode levantar suas mãos.